Fala pessoal, aqui é o Rafael. E se você não sabe ainda como montar sua carteira de renda variável, esse vídeo é para você. Nós vamos falar sobre fundos imobiliários e o que você pode olhar para escolher os fundos para compor sua carteira. Quer saber como? Assiste o vídeo aí até o final. Bom, que legal que você chegou até aqui e tem interesse em descobrir como montar uma carteira legal de fundos imobiliários. O que olhar, quais indicadores olhar e como diversificar ela de forma legal. Mas antes de mostrar quais indicadores e o que a gente olha para escolher os fundos imobiliários, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, curtisse o vídeo, comentasse e mandasse esse vídeo para alguém se você achar interessante. Mandando esse vídeo para alguém, o YouTube entende que é um vídeo legal e vai mostrar para mais pessoas. Além de difundir o conhecimento, fazendo com que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Bom, os fundos imobiliários não estão na mesma aba de fundos de investimentos na sua corretora. Então, os fundos multimercado e fundos de ações, ele é um pouquinho diferente. Nos fundos tradicionais, você investe, você aplica um valor, R$1.000, por exemplo, ele rende e você resgata o valor quando você quiser. O fundo imobiliário é um fundo fechado. Ele capta recurso, adquire alguma coisa e a rentabilidade disso é o seu rendimento. Se você quiser desfazer dessa posição, você não consegue resgatar a sua cota, você tem que negociar ela com outra pessoa. Então essa negociação é feita em home broker como uma ação, como um pedacinho de uma empresa, como uma cota de uma empresa. Então os fundos imobiliários são renda variável. O preço da sua cota varia todo dia, de acordo com oferta e demanda do mercado e fatores em relativo ao seu investimento. O fundo imobiliário, como você já deve saber, é um investimento que reúne um grupo de pessoas num grupo fechado e adquire alguma coisa. Por exemplo, você não consegue comprar um shopping center, mas você tem R$1.000, eu tenho R$1.000, R$1.000 de todo mundo junta num fundo, num grupo, e esse fundo compra o shopping, as lojas pagam aluguel para o dono do shopping, que seria o fundo. O fundo paga as despesas administrativas e 95% desse lucro é distribuído para os donos, no caso o fundo, no caso você que é cotista desse fundo. Essa distribuição de dividendo, ela por enquanto é isenta, então não tem ou tributação sobre esse recebimento de dividendos. Algumas das vantagens do fundo imobiliário, você consegue diversificar. Se você tiver R$300.000 numa casa, você tem um inquilino que se ele sair, 100% da sua renda cai, que você se preocupa com reformas, com pintura, manutenção, com aluguel, com condomínio, e que num fundo imobiliário você não se preocupa, porque o gestor vai se preocupar com essas reformas, manutenções e taxas e vai somente passar para você a porcentagem sua devida dos aluguéis do mês. Então, para entender um fundo imobiliário é mais fácil entender um fundo de tijolo, que você, ao invés de comprar uma casa, compra uma cota junto com outras pessoas que compram um prédio, que compram um shopping, que compram um galpão logístico. E esse empreendimento aluga para empresas ou para lojas que vão pagar aluguel para o dono desse empreendimento. Outra vantagem, você se precisar vender a sua casa ou precisa fazer uma cirurgia, precisa de 50 mil, você vai precisar anunciar a sua casa a 250, torcer para que alguém compre ela por 250, você tira 50, faz a cirurgia e fica com 200 e não consegue comprar outra casa de volta. Então você não tem muita liquidez, você não consegue vender um quarto da sua casa ou um banheiro da sua casa. Você tem que vender a casa toda, você tem que se desfazer de todo o seu patrimônio e não consegue recomprá-lo depois. Com o fundo imobiliário, você vende a quantidade equivalente a cotas de R$50.000, em 2 dias o dinheiro está na sua conta. Então você consegue continuar com seus 250 mil lá, vendeu os 50 mil em cotas, fez a cirurgia, os 250 continuam rendendo. Então essa é uma das vantagens do fundo imobiliário. Você tem liquidez para a negociação das cotas. Outra vantagem é a isenção fiscal. O fundo deve distribuir 95% do lucro isento de imposto de renda. Então você recebe isso como dividendos, como proventos, como rendimentos, e isso não tem tributação junto à Receita Federal. Diferente do aluguel da sua casa de 300 mil, que você recebendo aluguel tem que pagar imposto de renda. Bom, você já me convenceu então que fundo imobiliário é legal. Mas qual deles escolher? Como que eu começo? E eu vou te mostrar o que a gente pode olhar para escolher os seus primeiros fundos imobiliários. De antemão, já sugiro para que você procure um fundo multi. O que é isso? Que ele seja multi-imóveis, multi-inquilino e multi-estado. Pensa que se você tiver uma casa, o seu 100% do seu risco está nessa casa. Se você tiver uma casa de 300 mil, o seu inquilino saiu, 100% da sua renda cai. Se você tiver 2 casas de 150, você já diminui seu risco em 50%, certo? Então, quanto mais você diluir isso aqui, você vai diversificando e você vai diluindo o seu risco.
Ao passo que se um inquilino sair, os outros continuam pagando. Se dois sair, você ainda continua no outro. Então, o multi é o quê? Multi-imóveis, então multi-empreendimentos, que alugam para multi-inquilinos e não apenas para um. Porque, por exemplo, é um prédio inteiro alugado para a Petrobras. Se a Petrobras sair, aquele prédio inteiro fica vago. Mas se cada andar do prédio é alocado para alguém, são multi-inquilinos. Se um andar sair, ok, a gente vai tentar relocar ele, mas os outros ainda continuam pagando aluguel. E multi-estado. Então, quer dizer, às vezes tem um problema no estado, ou em São Paulo, ou no Rio, em Santa Catarina, ou em Minas, e tem problema estadual com o governador, ou com taxa, com tributação, que às vezes nos outros estados podem compensar. Então, a orientação para você diversificar e diluir o risco seria ter o multi. Multi-imóvel, multi-inquilino e multi-estados. Vou te mostrar na tela como a gente faz isso. Então, o site que a gente pode usar isso é o Funds Explorer. Você digita aqui fundsexplorer.com.br e entra aqui em ferramentas. Pode ir pela lista, eu gosto de ranking de FIIs. No ranking ele vai te dar qual indicador você quer filtrar. Então nós vamos filtrar aqui pela quantidade de ativos. Eu quero também escolher alguns setores. Eu não vou colocar todos, eu quero os setores de shoppings, de lajes corporativa e de logística. São os 3 setores que eu acredito que são os mais fortes no fundo imobiliário. Para começar a sua diversificação, também é legal alguns fundos ou de títulos de valores imobiliários. Mas eu vou explicar primeiro esse de tijolo para ser mais fácil de entender. Então vamos colocar shopping, logística e lajes corporativas. Legal, selecionamos esse, Já vimos que tem um aqui que tem 64 imóveis. A gente já viu que o primeiro é o BBPO, são agências bancárias do Banco do Brasil. Vamos pular esse, que esse é um caso à parte. Tem o HGRE, que são lajes corporativas, HGBS de shoppings, GGRC de logística, VISC de shoppings, HGLG de logística também. Vamos entrar em alguns deles para olhar. Por exemplo, a HGBS. Uma cota fechou custando R$ 210,90, tiveram 6.900 negociações, 40 centavos foi o último rendimento que essa cota pagou. Cada cota de 210 recebeu 40 centavos. Então recebeu 0,19% de yield. O patrimônio do fundo são 2 bilhões. O valor patrimonial é vender todos os shoppings, a avaliação dele representa 227 por cota, então ele está sendo negociado abaixo do valor patrimonial, com 0,93 de PVP, então tem 7% de desconto em relação ao preço que ele vale no mercado. Aqui é o histórico de pagamentos, então ele pagava 1,10, 1,35, depois pagou 1,24, 1,15, 1,40 e aí em março 90 centavos, 35, 35, 35, pagou 25 em julho e agosto, 30, 40 e está recuperando. Aqui que eu falei da diversificação. Então, esse fundo ele tem 16 shoppings em 5 estados. Mato Grosso, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Se a gente clica aqui, a gente olha no mapa onde estão os shoppings. E se você entrar lá, você consegue olhar no Google Maps, no Google Street View e olhar o shopping realmente. Beleza, quais são os shoppings? O Floripa Shopping em Santa Catarina, Jardim Sul em São Paulo, Goiabeiras em Cuiabá, Parque Dom Pedro em Campinas, Plaza Shopping em Santo André, Praça da Moça em Diadema, Fashion Outlet em Novo Hamburgo, Shopping Vila Lobos em São Paulo, Moca Plaza em São Paulo, West Plaza em São Paulo, Santana Park Shopping em São Paulo, Suzano Shopping em Suzano, São Bernardo Plaza em São Bernardo do Campo, Tivoli Shopping Center em Santa Bárbara do Oeste, Shopping Center Pen em São Paulo e Via Park Shopping no Rio de Janeiro. Então esses são os shoppings que o fundo tem percentual de participação. Se entrar no relatório do fundo, então aqui nos comunicados, você abre esse documento, é o relatório do fundo de outubro de 2020. Ele conta quais são os dados, quantidade de cotistas, 77 mil cotistas. Ele explica um pouquinho do cenário, o que aconteceu com o Covid. Aqui a variação mensal das vendas, vinha num patamar, no Covid ele caiu, fechamento dos shoppings e começou a retomar. Desde março ele veio retomando o crescimento das vendas. Aqui quais são os shoppings que ficaram fechados. O Floripa Shopping foi um dos que voltou a funcionar com restrições mais cedo que os outros. Ele vem falando rentabilidade acumulada, liquidez. Ele vem mostrando isso no relatório. Bem legal ler o relatório para acompanhar. Ele fala de cada shopping, o que aconteceu, como foi o resultado individual, a vacância, a inadimplência, se cresceu ou não. Vem contando de cada shopping o que aconteceu. Outro fundo que é legal também é o GGRC. 17 mil negociações, 72 centavos para quem tem uma cota de 135, que corresponde a 0,49% no mês. Então quase 0,5% no mês de dividend yield. Patrimônio de 800 milhões e valor patrimonial 124. Então está sendo negociado um pouco acima, com 9% de ágio. Aqui quais são os retornos por cota. Ele chegou a pagar R$1,84,
em fevereiro de 2019, 17, e sempre veio pagando, inclusive agora na pandemia aqui não deixou de pagar, até aumentou aqui os dividendos. Em 12 meses ele pagou 8,50, que corresponde a 6% no ano de dividendos. Ele tem 15 galpões logísticos em 8 estados, então ele tem Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Consegue ver no mapa qual é a localização de cada um. Hering em Santa Cruz, em Anápolis, Ambev em Itajaí, Jeffer Produtos Siderúrgicos em Betim, Ambev em Pelotas, Moinho em Cascavel, Camargo Embalagens em Tietê, Moinho, São Miguel do Iguaçu, Nicei em Colombo, as farmácias, Cepalgo Embalagens em Aparecida de Goiânia, Copobras em Guarulhos, Suzano em Campinas, Copobras em João Pessoa. Então essas empresas pagam aluguel para esse fundo, o fundo mantém os empreendimentos e o lucro é distribuído para os donos do fundo, os cotistas. Outro fundo de shopping, o VISC 11, teve 21 mil negociações, 38 centavos para cada cota de R$ 113, 0,34% de yield, valor patrimonial dele 116, está sendo negociado abaixo também, com 2% de desconto em relação à cota atual. Em 12 meses ele pagou 4%, lembrando que a Selic está pagando 2% no ano, então o fundo imobiliário, mesmo passando os últimos 12 meses, considerando a pandemia aqui, que ele vinha pagando 63 centavos, ele passou a pagar 30, 20, 23, 19, considerando os últimos 12 meses ele pagou 4%. Então quando o shopping retomar, por exemplo, ele vai voltar para esses patamares aqui provavelmente, e esse indicador aqui tende a subir. Quais são os imóveis dele? São 15 ativos em 10 estados. Bahia, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Quais são os fundos? Center Shopping Rio, Shopping Iguatemi Florianópolis, Cristal Shopping Curitiba, Shopping Iguatemi Fortaleza, Ilha Plaza no Rio de Janeiro, Shopping Paralela em Salvador, Minas Shopping Belo Horizonte, Shopping Pátio Belém em Belém, Prudent Shopping Presidente Prudente, Shopping Praia da Costa em Vila Velha, Ribeirão Shopping em Ribeirão Preto, Shopping Tacaruna em Recife, Shopping ABC em Santo André, West Shopping no Rio de Janeiro e Shopping Granja Viana em Lajeadinho, Cotia. Então esses são os shoppings que esse fundo tem participação. As lojas pagam aluguel para esse shopping e você recebe parte dos lucros disso aí. Outro que eu gosto de mostrar também é o HGLG, que é um fundo de logística, de galpão logístico. A cotação dele estava 167 no último pregão, 45 mil negociações no dia, 78 centavos para cada cota de 167, que corresponde a 0,48 de yield. O valor patrimonial dele é 140, então ele está sendo negociado acima do valor patrimonial com 19% de ágio. Porque é um fundo que, em tese, ele é bem diversificado, paga constantemente, o pessoal gosta dele, então o pessoal está pagando ágio para ter participação nele. Ele, nos últimos 12 meses, pagou R$ 9,00, 5,49%, e a distribuição de dividendos dele não mudou muito. Somente em setembro, que ele saiu de 78 para 60 e retomou de novo em outubro 78 centavos. Ele tem 14 imóveis em 4 estados, Minas, Rio, Santa Catarina e São Paulo. Quais? Gerdau no Rio de Janeiro, Centro Logístico de Cumbica, Lojas Americanas em Uberlândia, Kramer em Blumenau, Tetra Pak em Montemor, Volkswagen em Viendo. Então essas empresas locam o galpão para deixar seus produtos, suas fábricas e pagam aluguel para esse fundo e o fundo distribui para os donos das cotas. Né? Um outro bem diversificado é o HGRE de lajes corporativas, então de escritórios. Ele tem 11 mil negociações, pagou 65 centavos no último mês para cada 151 de cada cota. O valor patrimonial dele 166, então ele está sendo negociado abaixo do valor patrimonial com 0,91. O pessoal com medo que não vai ter locação de escritórios depois da pandemia, home office e coisas do gênero. Então ele tem, nos últimos 12 meses, pagou R$ 8,00, 5,45, sendo que nos últimos meses ele vinha pagando 74 centavos, na pandemia ele caiu para 57 e voltou agora para 65. Ele tem 21 empreendimentos em 4 estados, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Então, concluindo, o que você pode fazer para escolher seus primeiros fundos imobiliários? Lembrando, isso é renda variável, nenhum desses que apareceu é indicação de compra, isso é um conteúdo educativo para você entender como funciona o site, como você pode utilizar critérios para fazer uma melhor escolha para compor sua carteira, mas eu recomendo o pessoal utilizar o site Funds Explorer e começar na renda variável com os fundos imobiliários, porque eu chamo ele como a renda fixa da renda variável. As cotas são negociadas via home broker, então é renda variável. Porém, como eles pagam dividendos mensais, eles têm uma parte de renda fixa. Então, para quem está migrando da renda fixa para a renda variável, é legal começar por fundo imobiliário para entender que o preço da cota varia. Você comprar ela a 150, ela pode aparecer por 140, por 100, por 80, mas pode ir a 150, 200, 220.
Então a renda é variável. Mas o que interessa para a gente na nossa série de dividendos e carteira previdenciária, que eu vou deixar o card aqui para você acompanhar, é o foco nos dividendos. É quanto que você está recebendo de dividendos todo mês para montar esse bolinho e comprar mais cotas para que você receba mais dividendos, para que você compre mais cotas e você aumente seu patrimônio gerador de fluxo de caixa para você. Essa que é a ideia da série que a gente grava todo mês com aportes de R$1.000 com foco em dividendos em uma carteira previdenciária. Bom, então esse foi algum dos indicadores. Você pode começar com os com os multi-estado, multi-imóveis, multi-inquilinos, para você diversificar o risco. Então se a Volkswagen sai daquele galpão, certo, tem a Tetra Pak, tem a Lojas Americanas, tem a C&A, que vai continuar pagando aluguel. Então você está diversificando o seu risco e continuando recebendo todo mês alguma coisa para você comprar mais cotas dos fundos imobiliários. Você pode filtrar também por preço da cota, por liquidez, por negociações, por yield, por dividendo, por setor. Então o site é bem interessante, é legal dar uma explorada no Founders Explorer para você conhecer um pouquinho mais. Se gostou desse vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para receber vídeo novo toda vez que ele for para o ar. E se achou interessante esse conteúdo, encaminha para alguém que também gostaria de receber essas informações de como olhar e como escolher seus primeiros fundos imobiliários. Bom, por hoje é isso. Espero ter ajudado. Se tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu posso te ajudar. Valeu!